Olá, tudo bem? Meu nome é Blandina Oliveira, sou pedagoga, especialista em supervisão escolar e matérias pedagógicas. Estamos chegando ao final do curso e neste módulo 3 estaremos juntos. Trabalharei com vocês a disciplina Equipamentos e Materiais Didáticos. Peço que fiquem atentos, anotem qualquer dúvida que surgir, depois poste no nosso fórum Tira Dúvidas. Essa disciplina, com certeza, contribuirá muitíssimo para que você compreenda melhor o curso. Aqui vamos entender a importância do uso desses materiais e equipamentos didáticos para que, a partir daqui, vocês possam estabelecer as parcerias necessárias com a sua comunidade escolar, transformando a sua prática cotidiana em prática educativa intencional. Vou mostrar uma coisa para vocês. Leram? Então, se eu não conseguisse falar, se eu fosse uma deficiente auditiva, através desse cartaz seria possível a nossa comunicação? Claro que seria, não é mesmo? Então, o cartaz, como sabemos, é um meio de comunicação de massa, ou seja, em quase todos os lugares onde vamos, existe um cartaz que nos comunica algo. Eles são instrumentos didáticos bastante acessíveis, mas a sua utilização não pode ser feita de qualquer jeito, tem que ser planejada. Ao confeccionar um cartaz, você deve levar em conta o tema. O cartaz deve conter um único tema e o texto não deve ultrapassar 20 palavras. Você tem que escolher a letra adequada para que possa ser lido com facilidade. O cartaz pode ser escrito à mão, com o uso de pincéis, e eu quero chamar a atenção de vocês para a questão da data dos cartazes. Mesmo que eles sejam bem feitos, eles têm uma mensagem datada no tempo, ou seja, um tempo de validade. Então aí entra a sua intervenção, cursista. Caso o motivo que deu origem àquele cartaz já foi encerrado, você pode removê-lo e imediatamente devolvê-lo para o autor, que pode ser um aluno, diretor da escola. Então eu trouxe para vocês uma poesia, espero que gostem. É uma poesia do educador Paulo Freire. Já que estamos falando de recursos didáticos, a poesia é um deles. Vamos conhecer? A escola é, Paulo Freire. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. E aí, gostaram? Então, como vocês puderam ver, essa é a escola sonhada pelo educador Paulo Freire, esse grande educador brasileiro que lutou por uma escola inclusiva, uma escola para todos. Ele amava a escola e acreditava nela como um lugar de ambiente alegre para se aprender, para fazer amigos e se educar. Para quem ainda não o conhece, daqui a pouco falaremos um pouquinho mais sobre ele. Então, deu para ver através da poesia que essa escola sonhada por Paulo Freire é, sem sombra de dúvida, uma escola democrática, onde todos os atores envolvidos têm sua parcela de participação? Para que isso realmente aconteça, vamos começar a entender esse universo pedagógico. Vejam só. Vamos falar agora das inter-relações da didática e das metodologias de ensino no ambiente escolar. Começaremos falando da didática e as suas inter-relações com as metodologias de ensino no ambiente escolar.
É preciso que vocês, enquanto educadores que fazem parte desse ambiente, tenham uma compreensão a respeito dessas questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, pois eles são muito importantes para a construção desse novo perfil profissional de vocês. Pois eles são muito importantes para a construção desse novo perfil profissional que vocês estão buscando através desse curso. Peguem o caderno didático de vocês, abram por favor na página 23, aí temos duas definições sobre o que vem a ser didática. Vamos ver? Na primeira definição, situa a didática como uma das disciplinas da pedagogia, estuda os componentes do processo, que são os conteúdos do ensino e aprendizagem. A segunda considera a didática como conjunto de princípios e técnicas que se aplicam ao ensino de qualquer componente curricular, estabelecendo normas gerais para o trabalho docente, a fim de conduzir a aprendizagem. Então, temos a primeira definição. Diversos teóricos da educação a definem dessa maneira. Outros usando palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado, como a didática é um ramo da pedagogia, outros a definem como a técnica de estimular, dirigir e encaminhar o curso da aprendizagem. Mas a segunda é que vai dar embasamento aos nossos estudos, pois fala da didática como sendo o conjunto de princípios e técnicas. E o que vem a ser essa técnica? Essa técnica que estamos falando, nós podemos chamá-la também de a maneira como o professor vai utilizar esses equipamentos e esses materiais. Ele vai usar esses equipamentos e materiais como ferramentas para ensinar qualquer componente curricular, ou seja, qualquer disciplina. Vou dar um exemplo. Um professor que se utiliza de tampinhas de garrafas para ensinar os seus alunos as operações matemáticas, está fazendo uso da didática, que é uma técnica de ensino. Como vimos no conceito acima, ela é considerada como o conjunto dessas técnicas. Basicamente, a didática está relacionada a como ensinar. O uso da palavra didática, muitas vezes, envolve até a postura do docente. Como eu digo aqui, até a postura do docente é que a própria palavra didática, usada no ambiente escolar, dependendo do contexto em que foi empregada, pode qualificar o trabalho do professor ou desqualificar. Um exemplo, muitos costumam falar, o professor X ou Y é um bom professor porque ele tem didática, ou o professor de matemática vive nos constrangendo, ele grita o tempo todo com os alunos, ele não tem didática. Ainda falando sobre a didática e sua grande contribuição para transformar a prática pedagógica, veremos agora um pouco sobre métodos, técnicas e estratégia de ensino. Vamos conhecer alguns conceitos de forma que possam entender melhor. Eu espero que vocês estejam com o caderno didático em mãos, pois nas páginas 24 e 25 do nosso caderno didático, vocês poderão dar uma olhada nesses conceitos dos quais eu estou falando. É muito importante que compreendam. Isso vai ajudá-los no desenvolvimento de suas tarefas, pois quando compreendemos algo, tudo fica mais fácil. Com isso, eu não quero dizer que vocês irão substituir o professor em sala de aula, não é isso. Mas é preciso que conheçam um pouco desse universo que envolve as práticas pedagógicas. Pois estamos vivendo um tempo que, como vocês podem perceber, muitas mudanças estão acontecendo nesse universo do qual vocês hoje são chamados a fazer parte. E esse fazer parte, cursista, é realmente se sentir parte. Vocês são educadores e devem trazer luz às suas ações educativas, que antes talvez fossem ações sem intencionalidade. Caso vocês não busquem compreender, jamais conseguirão provocar essas mudanças, ou seja, se sentirem parte desse ambiente educacional em que vocês trabalham. Depende muito de cada um. Agora vamos ver o que é método. Método. O método é, em linhas gerais, um conjunto de técnicas de ensino cuidadosamente organizadas com um fim específico, ou seja, com um objetivo específico. Vocês acabaram de ver
O que é método? Deu para entender que os métodos são as ações do professor? No sentido de organizar as atividades de ensino, a fim de que os alunos possam atingir os objetivos em relação ao conteúdo que ele vai ensinar. E como falar em método sem citar Paulo Freire? Há pouco falamos do educador Paulo Freire. E sobre o seu método de alfabetização, já ouviram? O seu famoso método de alfabetização de jovens e adultos. Vou falar um pouquinho para vocês. Mas é preciso que vocês estudem, leiam bastante, pois conhecer um pouco da obra desse grande educador brasileiro é gratificante, principalmente para nós que somos educadores. Pois bem, Paulo Freire usava esse método e transformava a sala de aula em fóruns de debate. Os educandos que eram jovens e adultos trabalhadores naquela época, eles aprendiam a ler as letras e a escrever as palavras usando a própria história. Olhem que interessante. Ele não transmitia conteúdo que estivesse fora do contexto social de seus alunos. Paulo Freire reunia técnicas de problematização como debates, relatos de experiências e tempestades de ideias. Vocês podem verificar aí no caderno didático, na página 24, que todos os temas selecionados para as aulas tinham a ver com a realidade do aluno. Eram temas sobre construção de poços artesianos, implementação de técnicas agrícolas, vacinação de animais. E na época os alunos eram jovens e adultos que viviam no sertão pernambucano. Então, Paulo Freire usava slides ou quadros com gravuras, contendo cenas do dia a dia do aluno, e eles discutiam sobre o desenrolar de suas vidas. Nesse contexto, era apresentada uma palavra que ele chamava de palavra geradora, ou, no caso, aquela mais relevante durante as discussões. Exemplo, se o assunto era sobre vacinação, por exemplo, ele pegava a palavra vacina, desmembrava essa palavra para formar as famílias fonêmicas. Um exemplo, vacina, vá, vé, vi, vó, vu. E a partir daí eram formadas outras palavras. Vamos ver agora, aqui para que vocês entendam melhor, o que é técnica. Técnica. A técnica é um tipo de saber que se aplica normalmente com instrumentos e ferramentas úteis ao processo ensino-aprendizagem. Como vocês viram aí, vamos aos poucos nos inteirando desses conceitos para que vocês possam desenvolver as suas atividades como educadores do espaço escolar. Deu para assimilar o que é a técnica? Então, vamos falar mais um pouquinho. Vamos com mais um exemplo. Lembram que Paulo Freire usava as técnicas de debates como fóruns de discussão, tempestade de ideias, onde os temas que faziam parte do contexto social do aluno eram discutidos? Também quando vimos o conceito de didática, falei da técnica usada pelo professor, que para ensinar as operações matemáticas usou tampinhas de garrafa, ou seja, usou uma técnica de ensino, onde as tampinhas foram as ferramentas úteis para o processo ensino-aprendizagem. Então, agora nós vamos ver o que são as estratégias. Vamos lá? As estratégias de ensino são o modo de organizar o saber didático, apresentando diversas técnicas e recursos que possibilitem o alcance dos objetivos propostos para a atividade. Vimos agora o conceito sobre estratégias de ensino. Vamos tentar entender de uma forma mais simples. Seria pensar: que técnica que eu vou utilizar para que o aluno assimile o conteúdo que quero ensinar? Ou seja, eu tenho que buscar a técnica que vai se adequar melhor para a transmissão de determinado conteúdo. O professor precisa organizar a forma como vai ensinar o conteúdo. Como professor, eu tenho que pensar: que recurso irei usar para que o aluno sedimente esse conhecimento? Voltemos à técnica do desmembramento das palavras. Foi uma estratégia utilizada por Paulo Freire. Lembram lá atrás quando falei sobre isso? Eu vou exemplificar para vocês. Façamos de conta que eu sou uma professora da educação infantil. Eu quero ensinar as cores primárias e também quero ensinar a sequência numérica. E também a relação número-quantidade. E ainda trabalhar a Semana da Páscoa com os meus alunos.
Então, vamos supor que a sua escola tenha poucas condições financeiras e os materiais didáticos estão escassos. Não é por isso que você, como educador, vai deixar de usar recursos para estimular os alunos, usando aquele velho discurso: sem recursos didáticos não tem como. É impossível dar essa aula, a escola não dispõe de materiais didáticos para isso. É preciso ter confiança, vamos trabalhar com o que for possível, temos que ser criativos e compromissados, não é mesmo? E é aqui que você pode dar a sua contribuição como educador. Como? Apoiando o trabalho pedagógico, sugerindo aos professores a sua ajuda na confecção de alguns materiais didáticos que auxiliarão o fazer pedagógico. Agindo como educador, que agora já conhece os métodos, as técnicas e as estratégias que podem ajudar na aprendizagem do aluno, afinal, você é educador, porém com funções distintas do professor. Através de ações assim, você vai firmando a sua posição definitiva, com compromisso e com as suas ações educativas. Eu vou mostrar para vocês uma forma simples de trabalhar com crianças usando materiais acessíveis na educação infantil. Vejam bem, como eu tinha dito, temos revistas velhas, folhas coloridas, nas cores vermelha, azul e amarela. Essas folhas coloridas eu vou usar para cobrir as folhas de revista, que eu vou amassar, como vocês estão vendo aqui. Eu amasso as folhas da revista e com isso eu confecciono o ovo. Cubro com a folha colorida. Então eu peço para as crianças para se sentarem na rodinha e canto com elas a música. Todo mundo já conhece essa musiquinha. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Então, aí como vocês viram, eu usei a estratégia organizando essa aula, reunindo a técnica dos ovos de Páscoa e a música como recurso didático para estimular os alunos e alcançar o objetivo que era fazer com que eles assimilassem as cores, aprendessem a sequência numérica e a relação número-quantidade. Agora que vocês já conseguem fazer uma relação entre esses componentes pedagógicos que acabamos de ver, que são os métodos, as técnicas e as estratégias, vamos considerar alguns recursos que facilitam o processo ensino-aprendizagem. São eles os equipamentos e os materiais didáticos. Quando ouvimos falar de materiais didáticos, logo nos vem em mente o professor. Tem tudo a ver com o trabalho pedagógico e com a sala de aula, não é mesmo? Mas é aí que entra o seu papel como educador. Você, cursista, precisa compreender o uso desses materiais, a sua manutenção, a organização, tanto quanto o professor. Agora, preste atenção. Com isso, eu não quero dizer que você irá para a sala de aula e ocupará o lugar do professor. Não, não é isso. Como já disse antes, você poderá apoiar o professor em sala de aula quando necessário, e melhor será esse apoio se você compreender em que contexto pedagógico esses materiais e equipamentos estão inseridos. Sabemos que existe uma gama muito grande desses materiais didáticos, e com esse novo modelo de educação, em tempos de gestão democrática, é preciso que você tenha um novo olhar sobre o seu papel dentro da escola. Você agora é gestor e, como organizador desses equipamentos didáticos, você pode ter esse olhar trabalhando em parceria com o professor. E como você pode fazer isso? Dando suporte e contribuindo de forma efetiva para que esses equipamentos didáticos sejam usados com eficiência para sedimentar o aprendizado do aluno. Para isso é necessário que você desenvolva algumas habilidades, por exemplo, ter familiaridade com os equipamentos e materiais didáticos, e é preciso que você se perceba como agente educacional, assumindo a sua parcela pedagógica no seu fazer diário. Vejamos agora uma lista de materiais e equipamentos didáticos. Principais materiais e equipamentos didáticos
que são usados nas escolas brasileiras. O álbum seriado, cartazes, computador, data show, desenhos, varal didático, DVDs, material dourado, filme, ilustrações, gravuras, histórias em quadrinhos, jornais, letreiros, livros, mapas, maquete, quadro magnético, quadro de giz, textos, revistas, slides, CDs e a televisão. Como podemos ver, existe uma gama muito grande de materiais didáticos usados nas escolas brasileiras. E existem outros que podem ser criados ou aproveitados. Nessa lista que acabamos de ver, vocês puderam notar que alguns materiais não foram criados para fins pedagógicos e acabam sendo usados em sala de aula, tornando-se didáticos. Como vocês viram no exemplo anterior, os ovos de Páscoa feitos com folhas de revista transformaram-se em material didático, bastante acessível, independente da realidade de sua escola. A confecção dos materiais vai depender da criatividade dos atores envolvidos nesse processo e você é um deles e pode contribuir. Esses materiais eles são classificados como recursos visuais, auditivos ou audiovisuais. Os visuais, eles estimulam os alunos por meio da percepção visual, vocês sabem. Os auditivos por meio da audição e os audiovisuais por ambas as partes, ou seja, audição e visão. Como vocês podem verificar no quadro que vou mostrar agora, muitos desses equipamentos e materiais foram criados com o objetivo de auxiliar o professor nos trabalhos pedagógicos, outros foram criados para outro fim, mas hoje são usados como didáticos, de acordo com as adequações que fizer o professor. Classificação brasileira dos recursos audiovisuais. Recursos visuais: álbum seriado, cartazes, exposição, fotografias, gráficos, gravuras, mapas, mural, museu, objetos, quadro de giz, quadro magnético. Os recursos auditivos: aparelho de som, CDs, rádio. Recursos audiovisuais: filmes, cinema, televisão, softwares educativos, aparelhos de DVD, computador, projetor de multimídia. Lembrando aqui mais uma vez que talvez alguém pense aí, mas o que eu tenho a ver com esses recursos? Pois bem, ao professor cabe observar quais materiais ou recursos serão mais importantes para que o aluno possa assimilar o conhecimento de uma forma mais prazerosa e eficiente. Ele deve também observar a questão da simplicidade, se o custo é baixo ou não, tem que ser pensado tudo isso, vai depender da realidade da sua escola. Se ele quer desenvolver habilidades cognitivas, que são habilidades que tratam do conhecimento, ou as afetivas, aquelas que têm a ver com sentimentos, com o emocional, ou seja, habilidades psicomotoras. Por exemplo, eu, professora, quero desenvolver a percepção musical na criança. Então, eu vou planejar uma aula onde eu possa usar a música como recurso e o aparelho de som e o CD como ferramentas. Mas você, cursista, como educador do espaço escolar, entra aqui. Você pode estar se perguntando de que forma? Ajudando o professor na preparação desses materiais, na manutenção e na sua conservação. Vamos ver alguns equipamentos e materiais didáticos. Vocês, com certeza, já conhecem todos e talvez já saibam como devem ser usados e para que devem ser usados. Então, vamos falar um pouco sobre eles. Quadro de giz. Quadro de giz ou quadro de escrever, também chamado quadro negro ou lousa, é um dos mais antigos e conhecidos equipamentos didáticos. O fato de ser um ótimo recurso visual faz com que ele esteja no rol dos equipamentos mais populares. Como vocês viram, o quadro de giz pode ser feito de pedra ardósia, aquela pedra verde conhecida de todos, ou pode ser construído com uma fina camada de cimento, ou pode ser feito também de uma placa de madeira pintada com tinta fosca. O giz
é o material usado para a escrita, como todos sabem, né? Hoje em dia está sendo substituído pelo pincel para escrever em placas de plástico. Mas esse quadro plástico, com certeza, não faz parte da realidade da maioria das escolas. Vamos falar do tamanho e da altura. É preciso um cuidado todo especial. Um exemplo, se a sala de aula tem 40 alunos, o quadro deve ter entre 5 e 6 metros de comprimento. Tudo isso faz parte da infraestrutura escolar e você, enquanto educador, pode fazer as suas intervenções. Olhe que interessante. Imagine que a sua escola talvez não seguiu os padrões exigidos para construir os quadros. É importante ter o conhecimento para que você possa estar embasado para exercer o seu papel. Talvez nem mesmo o professor saiba a respeito desses detalhes e você, se apropriando desses conhecimentos, pode provocar essas melhorias na sua escola. Quanto à limpeza do quadro, evite os apagadores, prefira usar panos úmidos para evitar a propagação do pó de giz. Se o quadro for de plástico, pode ser usado pano embebido em álcool. Não use produtos para dar brilho, como cera, resina, lubrificante, nada disso. Oriente os professores para não fixarem materiais no quadro, como fitas adesivas ou plásticas. O uso desses produtos danifica e diminui o espaço para a escrita. Vamos ver agora aqui alguns equipamentos e materiais didáticos. Retroprojetor, data show e computador. Vamos falar um pouco de cada um. Com certeza, vocês conhecem o retroprojetor. Esse equipamento já foi muito usado. Vamos dizer que com a chegada do data show, ele caiu em desuso. O retroprojetor é um projetor de imagem e já foi muito usado em nossas escolas. Sobre o data show, que também é um projetor de imagem e pode ser chamado também de projetor de slide multimídia, vamos falar mais especificamente dos usos pedagógicos que podemos fazer dele. É chamado de projetor de slide multimídia porque se comunica com diversos tipos de mídias, né, de equipamentos de imagem, ou seja, pode ser acoplado a um computador, a um aparelho de TV, ou aparelhos de DVD, ou filmadora e outros mais. O Data Show é o mais sofisticado projetor de imagem, com capacidade de ampliar essas imagens inúmeras vezes. Então, aqui consiste entre a sua contribuição. É importante que você saiba operá-lo para auxiliar o professor em suas aulas. Para usar o Data Show, é preciso, além dele próprio, de outro equipamento que seja fonte de imagem digital. E na maioria das escolas, a forma mais eficaz de se obter essa fonte é através do uso do computador que é ligado ao Data Show. E muito embora qualquer computador sirva, é muito conveniente que se use o notebook. Para usar o Data Show, muitas pessoas imaginam que é preciso ter uma sala especial, com telão e sistema de som, mas não é necessário sala especial. Basta que procure um lugar adequado. Ao montá-lo sobre uma mesa ou carteira, certifique-se que por ali não vai passar pessoas que podem tropeçar nas mesas e nos cabos de energia. Melhor será isolar a área próxima ao local de montagem do Data Show. Você que é responsável pela manutenção deverá tomar alguns cuidados, pois este aparelho é muito frágil e caro. Alguns cuidados que você precisa ter. Transporte e armazenamento devem ser feitos com todo o cuidado possível para aumentar a vida útil desse aparelho. Ligamento e desligamento. Não deixar o Data Show ligado enquanto não estiver de fato utilizando. Sempre que for fazer uma pausa na apresentação, deixá-lo no modo tela branca. Até porque ele tem uma lâmpada que custa muito caro e você pode aumentar a vida útil dela se ligar e desligar de forma correta. Manipule com cuidado. Além de você cumprir com todos esses cuidados, você poderá fazer intervenções junto à comunidade escolar para esclarecê-los e chamar a atenção de todos para que esses cuidados sejam tomados. Vamos falar agora do famoso computador que chegou com força total. Como diz a autora do nosso caderno didático sobre o computador, é caminho sem volta e realmente ela não está errada. Já se foi o tempo em que quadro de giz, livros, cadernos e lápis imperavam em sala de aula. Convivemos hoje com uma geração inteira de crianças nativas digitais.
Deem uma olhada, é a mais pura verdade. Criança nativa digital. Aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em suas vivências. Controles remotos, celulares dos pais, filmadoras, o próprio computador e muitos outros. Viram aí que lindo? Então é isso, pessoal. Com tablets, smartphones e aplicativos para diversas disciplinas, a tecnologia chegou para ficar e ajudar no processo de ensino e aprendizagem. E o computador é compreendido como uma nova ferramenta enriquecedora do trabalho pedagógico. Para que você possa trabalhar dando apoio ao trabalho pedagógico, é necessário que você conheça essa ferramenta e saiba usá-la adequadamente e que também conheça o planejamento das aulas, seu cronograma, objetivos e horários para que possa organizar com antecipação a utilização desses equipamentos. Você pode estar se perguntando o que eu tenho a ver com planejamento de aula. Tem tudo a ver, pois você precisa organizar o material com antecedência para que tudo dê certo. Organize uma agenda, pode ser mesmo em um caderno simples, para que não ocorra que dois professores decidam ao mesmo tempo usarem o mesmo equipamento. A sua agenda pode ser assim. Professor, disciplina. Equipamento, data, horário e sala. Converse com os professores, planeje com eles. Essas serão uma intervenção de qualidade. A partir dessa agenda, você dará condições ao professor de trabalhar com mais tranquilidade. Você elaborando a agenda para a reserva dos equipamentos, vai otimizar o trabalho pedagógico, mas você pode fazer muito mais ainda elaborando um cronograma para fazer as manutenções desses equipamentos, o que é tão importante quanto organizar o seu uso. Você pode seguir esse modelo para o cronograma de manutenção. Vamos ver? Cronograma de manutenção. Um local para que você marque o equipamento, qual é o equipamento que vai ser usado, o número de identificação e tombamento, última revisão, próxima revisão, o responsável e o nome de matrícula do servidor que está usando, né, o equipamento didático. Esse cronograma pode ser feito num caderno simples, caso você não tenha uma agenda. Outra forma de manutenção desses equipamentos é limpá-los regularmente, pois são máquinas altamente sensíveis. Lembrando mais uma vez que a limpeza pode ser feita com pano úmido e a umidade do pano tem que ser através da água. Não use produtos químicos, senão você pode danificá-los, diminuindo sua vida útil. Meus queridos, até aqui podemos verificar que conhecer esses materiais e saber usá-los é essencial para garantir sua efetiva participação na vida da sua comunidade escolar. Na próxima aula, falaremos de sala de aula como um espaço educativo de convivência e de outros materiais didáticos nas diversas modalidades de ensino. Espero por vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima.